Joseph Murphy. O poder milagroso de alcançar riquezas infinitas. Capítulo 1. O segredo do poder milagroso para as riquezas infinitas. Deus lhe deu o direito de ser rico, o que significa que você está aqui para exprimir a plenitude da vida em todo o sentido de viver maravilhosamente. Você existe na Terra para levar uma vida feliz, alegre e gloriosa. Em outras palavras, a vida mais abundante. Riquezas infinitas estão onipresentes e você devia começar a compreender que o tesouro do infinito está dentro de suas próprias profundezas subconscientes. Comece já a explorar aquela maravilhosa mina de ouro dentro de si, extraindo tudo que necessita. Dinheiro, amigos, uma bela casa, beleza, companhia, todas as bênçãos da vida. Seja o que for que desejar, pode alcançá-lo se aplicar a técnica certa, isto é, aplicando o know-how da realização. David Howe, velho amigo, contou-me sobre 2 geólogos que se haviam formado pela mesma universidade e que foram criados na mesma cidade. Um conhecia o tesouro da mente dentro de si e o outro não conhecia, dependendo de fatores exteriores, tais como aspecto físico, circunstâncias e topografia geral do solo. Este homem passou 3 semanas em certa região de Utah com todo o equipamento moderno de sua profissão e não encontrou coisa alguma. O outro homem, com equipamento mental adequado, continuou o trabalho na mesma região e na primeira hora encontrou um filão de urânio e um de prata. Onde estava a fortuna? Onde as riquezas? Creio que você chegará à conclusão de que as verdadeiras riquezas estavam dentro da mente do segundo geólogo, que acreditava num princípio orientador dentro de seu subconsciente que o conduziria diretamente à fortuna oculta. O maior segredo do mundo. Há pouco um homem me disse que o maior segredo sendo desvendado hoje estava no campo da genética e que agora, consequentemente, a ciência moderna podia alterar os genes básicos do homem de modo que podiam criar tantos Einsteins, Beethovens, Edisons, etc., quantos quiséssemos. Ele não percebeu que o espírito vivo, Deus, está dentro do homem e isso não pode ser modificado. É o mesmo de ontem, hoje e para sempre. O homem é mais do que o seu corpo, suas características hereditárias, sua árvore genealógica e a cor da pele, olhos e forma do corpo. O homem só se transforma de uma maneira que é pela transformação de sua alma. Reformai-vos com o renovamento do vosso espírito. Romanos 12:2. Outros dizem que as viagens interplanetárias e a fissão nuclear representam os maiores segredos de nossa época. O maior segredo é que o reino de Deus está dentro do homem, o que significa que a inteligência infinita e sabedoria sem limites, o poder infinito, o amor infinito e a solução de todos os problemas sob o sol estão encerrados em sua própria mente subconsciente. O homem procura o maior segredo do mundo em toda parte, menos dentro de si. Comece hoje a explorar esses poderes tremendos dentro de si e começará a levar uma vida plena e feliz baseada em Deus, o qual nos dá abundantemente todas as coisas para nosso uso. 1 Timóteo 6,17. Eu vim para que elas tenham vida e estejam na abundância. João 10:10. O seu direito de ser rico.
É normal e natural que você deseje a prosperidade, sucesso, realização e reconhecimento em sua vida. Você deveria ter todo o dinheiro de que precisa para fazer o que deseja e quando o desejar. Não há virtude alguma na pobreza, pois a pobreza é uma doença mental e devia ser abolida da face da terra. A fortuna é um estado de espírito, igualmente a pobreza é um estado de espírito. Nunca havemos de erradicar todas as favelas do mundo enquanto primeiro não extinguirmos as favelas e crença na pobreza e carência da mente do homem. Em consultas particulares e em conversas com pessoas no exterior, bem como durante entrevistas com as pessoas depois de conferências, tanto aqui como fora, ouço sempre o velho refrão: não há nada que 25 ou 50 mil dólares não curassem em minha vida. Isso se refere, claro, aos que sofrem de problemas pecuniários e que têm desvantagens financeiras. Eles não compreendem que a riqueza é na verdade uma imagem, pensamento na mente e que, se seguirem as técnicas simples descritas neste livro, usando sua mente subconsciente, a riqueza lhes virá em avalanches de fartura. É um direito seu e de sua família ter uma alimentação excelente, boas roupas, uma casa ideal e todo o dinheiro de que você precisa para comprar as boas coisas da vida. Você precisa diariamente de um período para meditação, oração, descanso e recreação, e o tempo e meios necessários deviam estar ao seu alcance. Prosperar significa que você começa a progredir mental, espiritual, intelectual, social e financeiramente em todos os sentidos. Como ele descobriu as riquezas de sua mente. Há pouco tempo conversei com um homem que disse ter tido um período de pouca sorte e de desgraça. Possuía uma casa, mas ela estava hipotecada ao máximo. Ele não tinha o dinheiro necessário para comprar os gêneros de primeira necessidade para a família. Além disso, não conseguia pagar a hipoteca nem as contas do armazém. Suas despesas médicas estavam sendo pagas pelo irmão e, em suas próprias palavras, sua vida estava uma droga. Explorando as riquezas de seu subconsciente. Expliquei àquele homem de que modo a inteligência infinita dentro do seu subconsciente lhe poderia revelar tudo de que precisava saber em todas as ocasiões. Que ele podia receber inspiração, orientação, ideias novas e criativas e uma solução para os problemas financeiros. Acrescentei que, se ele usasse direito o seu subconsciente, este também lhe daria todo o dinheiro de que ele precisava, e que ele poderia ter uma liberdade financeira que ultrapassaria seus sonhos mais imaginosos. Assim, dei-lhe duas ideias abstratas: a riqueza e o sucesso. Ele concordou que a riqueza está em toda parte e que ele nasceu para ter sucesso e vencer no jogo da vida, pois o poder infinito dentro dele não pode falhar. Por sugestão minha, ele descontraiu-se, ficou tranquilo à noite e repetiu devagar, com sentimento e uma compreensão profunda. Todas as noites, quando ele repetia as duas palavras fortuna, sucesso, fortuna, sucesso, ele estava ativando e libertando os poderes latentes de seu subconsciente e, a lei do seu subconsciente sendo compulsiva, ele estava impelido a exprimir riquezas e sucesso. Como o seu subconsciente reagiu? Esse homem, reconhecendo que a fonte de seu abastecimento era a sua própria mente subconsciente, provou que, utilizada de maneira certa, ela nunca falha e, de maneiras imprevistas, atende às suas necessidades, a despeito das circunstâncias. Oferecem-lhe 25 mil dólares à vista por um terreno que ele tinha havia 10 anos e cujos pagamentos estavam atrasados e que havia mais de um ano que ele não conseguia vender. O terreno era necessário para um novo edifício que os compradores queriam construir imediatamente. Ele descobriu que as riquezas infinitas estão em volta dele, bem como dentro dele.
O pensamento na mente dele foi o elo que o ligou ao tesouro do infinito. A inteligência infinita dentro do seu subconsciente só pode fazer por você o que pode fazer por seu intermediário. O seu pensamento e sentimento controlam o seu destino. Posso garantir-lhe que este homem, seguindo a técnica que lhe dei, nunca há de passar necessidade na vida. As riquezas do ouvido atento e coração compreensivo. Há pouco recebi uma carta maravilhosa de uma viúva que todos os dias de manhã escuta o meu programa de rádio. Em essência, a carta diz o seguinte: ela diz que o marido morreu 1 ano antes sem deixar seguro. Ela tinha 3 filhos para sustentar, a casa estava hipotecada e ela só tinha $500 no banco. Os amigos pagaram as despesas do terreno do marido. Diz ela: eu ouvi citar da Bíblia. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. E o Senhor dissertou sobre isso, dizendo-nos que se sintonizarmos o infinito dentro de nós e acreditarmos em nossos corações que não importa o que realmente seja necessário para nos abençoar, consolar, promover, prover ou inspirar-nos, a presença divina responderá, conforme está escrito: antes que eles clamem, eu os ouvirei, estando eles ainda a falar, eu os atenderei. Isaías 65:24. Sentei-me e comecei a pensar em Deus, atendendo a todas essas minhas necessidades, ouvindo-me rezar, e uma grande sensação de paz e harmonia me dominou. Umas 2 horas depois, apareceu o meu cunhado, dizendo que sabia da minha situação e que também conhecia os costumes esbanjadores do irmão. Ele disse que queria tomar conta dela e dos 3 filhinhos, assegurando-lhe que nem ela nem eles jamais sentiriam falta das boas coisas da vida. Ele lhe deu um cheque de $10.000 e providenciou com o advogado e o contador para que fosse enviado uma importância semanalmente à cunhada durante o resto da vida dela. Isso era em forma de um fundo instituído legalmente que também sustentava os filhos. Essa viúva, reconhecendo que Deus atende a todas as suas necessidades e que mesmo antes dela pedir, a resposta está dentro dela, provou a si mesma a existência do reservatório infinito dentro de si. O segredo da promoção e das riquezas estava dentro dele. Um jovem advogado que perdera alguns casos estava triste, taciturno e cheio de autocríticas e condenações. Ele sofreu uma série de reveses financeiros e estava muito endividado. Expliquei-lhe que seus pensamentos são positivamente curativos e que as condições, circunstâncias, fatos e experiências refletem precisamente seu pensamento e imagens habituais. Mostrei que se os pensamentos dele produziam carência e limitação, assim também os pensamentos de paz, sucesso, prosperidade, o modo certo de agir e a fartura, se nutridos com regularidade e método, se reproduziriam assim como os homens não colhem uvas dos espinhos ou figos de cardos. Pois a lei é que o homem é aquilo que ele pensa o dia todo. Além disso, é verdade que um pensamento espiritual é mais poderoso do que 10.000 pensamentos negativos, e que os pensamentos que você originar com sentimento e sabedoria criam para você tudo o que você quiser experimentar desse dia em diante. Organizei um programa para ele seguir e pedi que ele lembrasse frequentemente das riquezas do infinito dentro de sua mente subconsciente. Assim, dei-lhe a seguinte técnica de oração: que ele afirmasse devagar, com tranquilidade e sentimento, o seguinte 3 a 4 vezes por dia: hoje é o dia de Deus. Escolhi a harmonia, sucesso, prosperidade, abundância, segurança e ação certa divina.
A inteligência infinita revela-me melhores meios de prestar mais serviços. Sou um imã mental e espiritual atraindo para mim irresistivelmente homens e mulheres que são abençoados, consolados e satisfeitos com os meus conselhos e resoluções a favor deles. Tenho a orientação divina o dia todo, e em tudo o que eu fizer hei de prosperar. A justiça divina e a lei divina e a ordem governam todos os meus empreendimentos e tudo o que eu iniciar será bem sucedido. Conheço a lei da minha mente e estou plenamente consciente de que todas essas verdades que estou afirmando estão agora afundando em minha mente subconsciente e elas aparecerão conforme sua espécie. É maravilhoso. Ele fez questão de nunca negar o que afirmava. E quando lhe ocorriam pensamentos de carência, medo ou autocrítica, ele imediatamente invertia o pensamento afirmando: o Senhor me apacenta, nada me falta. Salmos 23, 1. Passaram-se alguns anos e hoje esse rapaz galgou a escada do sucesso. Ele é hoje um juiz importante quando seus pensamentos são os pensamentos de Deus. O poder de Deus está com os seus pensamentos do bem. Como um vendedor acertou em cheio. Um corretor de imóveis que frequenta as minhas conferências aos domingos de manhã e escuta o meu programa de rádio disse-me que suas vendas estavam decaindo e que ele tinha assumido uma porção de obrigações financeiras estando muito endividado. Acrescentou que havia 8 meses que não vendia nada. Conversando com ele, descobri que ele tinha inveja e criticava muito as técnicas e processos de vendas de outros vendedores que estavam fazendo vendas quase diárias. Mostrei-lhe que a inveja e ciúmes gerados por ele tendiam a empobrecê-lo e atrair todo tipo de carência, limitação e miséria para ele. Eu o fiz ver que o pensamento dele é positivamente criador e que o que ele pensa e deseja para outro cria em sua própria experiência, pelo simples motivo que ele é o único pensador no universo e é o positivamente responsável pelo seu modo de pensar sobre os outros, bem como sobre si. Ele depois mudou sua atitude mental e começou a desejar sinceramente o sucesso, a realização e todas as bênçãos da vida para todos e seus companheiros. Sua oração constante é: sou o filho do infinito e suas riquezas fluem para mim livremente, alegremente e infindavelmente. Estou enriquecido de todos os meios com a felicidade, paz, riqueza, sucesso em vendas notáveis. Estou agora despertando as riquezas de minha mente mais profunda e surgirão ricos resultados. Sei que colherei o que semear, pois está escrito: formarás os teus projetos e terão feliz êxito, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. Ele é hoje gerente de vendas e é capaz de ensinar aos outros como vender bem, com descortino e modo construtivo. O livro dos Provérbios diz: aquele que abandona a disciplina experimentará indigência e ignomínia. Provérbios 13, 18. Meditação para realizar a vida de fartura. Repita a seguinte meditação para ajudar a resolver os seus problemas no sentido de ter uma vida farta. Sei que prosperar significa crescer espiritualmente em todos os sentidos. Deus agora está fazendo prosperar em minha mente, corpo e negócios. As ideias de Deus constantemente se expandem dentro de mim, conduzindo-me à saúde, fortuna e à perfeita expressão divina. Emociono-me intimamente ao sentir a vida de Deus vitalizando todos os átomos do meu ser. Sei que a vida de Deus está animando, sustentando e fortalecendo agora. Estou agora exprimindo um corpo perfeito e radioso, cheio de vitalidade, energia e poder. O meu negócio ou profissão é uma atividade divina e já que é coisa de Deus,
Deus é bem-sucedido e próspero. Imagino e sinto uma integridade infinita funcionando em meu corpo, minha mente e meus negócios. Dou graças e me regozijo na vida de fartura. Pontos a lembrar no capítulo. 1. Você está aqui para levar uma vida farta, uma vida cheia de felicidade, alegria, saúde e riqueza. Comece agora a liberar as riquezas do tesouro dentro de si. 2. As verdadeiras riquezas estão dentro da sua mente subconsciente. Um geólogo que acreditava no princípio orientador de sua mente subconsciente encontrou o tesouro na Terra na primeira hora. Seu companheiro, não possuindo sua fé, trabalhara naquela região durante 3 semanas sem encontrar coisa alguma. 3. O maior segredo em todo o mundo é que Deus mora dentro do homem. Mas o homem médio procura em toda parte menos dentro de si a fortuna, sucesso, felicidade e fartura. Deus é o princípio vital, a inteligência infinita e o poder infinito dentro do homem, e pode ser alcançado instantaneamente por todos os homens por meio do pensamento do homem. 4. A pobreza é uma doença da mente. A crença na pobreza e na carência produzem a carência e a limitação. A fortuna é um estado de espírito. Acredite na lei das riquezas e você receberá. Antes de podermos abolir definitivamente as favelas e pobreza, primeiro temos de abolir as favelas e falsas crenças na mente do homem. 5. Você pode explorar as riquezas de sua mente subconsciente, reivindicando a orientação, fartura, fortuna, segurança e a ação certa. Habitue-se a meditar sobre essas verdades e o seu subconsciente reagirá de acordo. 6. Se você se embalar para dormir todas as noites com 2 ideias, a fortuna e o sucesso, sabendo que repetindo-as você estará ativando os poderes latentes de sua mente mais profunda, você será levado a exprimir a fortuna e o êxito. 7. A inteligência infinita em seu subconsciente só pode fazer por você o que pode fazer por seu intermediário. O seu pensamento e sentimento controlam o seu destino. 8. Quando você acredita que a natureza da inteligência infinita em sua mente subconsciente é reagir à natureza de seu pedido, as respostas sempre lhe virão de modos desconhecidos para você. 9. Os seus pensamentos são criativos. Cada pensamento tende a manifestar-se em sua vida. Os pensamentos de promoção, riquezas, expansão e realização, desde que você não os negue subconscientemente, surgem junto com os seus semelhantes. Você se promove, você atende à sua oração pessoal, porque lhe será feito de acordo com a sua crença. 10. Tenha o cuidado, ao afirmar a fortuna, êxito, ação certa e promoção, de não negar subconscientemente aquilo que afirmou. Isso seria como misturar um ácido com um álcali e você produziria uma substância inerte. Em outras palavras, pare de neutralizar o seu bem. Os pensamentos são coisas. Aquilo que você sente, você atrai. E o que imagina, você se torna. 11. Faça questão de não ter inveja do sucesso, riquezas e fortuna dos outros. O seu pensamento é criativo, e se você tiver inveja ou criticar aqueles que conquistaram fortuna e honras, estará se empobrecendo em todos os sentidos. O seu pensamento é criativo, e o que você pensa sobre os outros, você tende a criar em sua própria experiência. 12. Aquilo que você realmente sente ser verdade, assim decretando em sua vida, virá a se realizar positivamente. Decrete riquezas, saúde, beleza, segurança e ação certa. Formarás os teus projetos e terão feliz êxito e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. 13.
Use a meditação no fim do capítulo para realizar uma vida mais farta.